E aí, beleza? Bem-vindo à nossa aula número 28. Hoje a gente vai resolver 5 exercícios de novo sobre densidade, mas agora o foco vai ser densidades de misturas. Nós vamos ver com destaque aqui nessa aula quando o volume de uma mistura é aditivo e quando esse volume não é aditivo. Essas diferentes misturas aqui, a densidade às vezes é uma média ponderada dos constituintes, às vezes não é. Nós vimos isso na nossa aula teórica e a partir dos exercícios vai ficar mais claro ainda. Vamos lá? Certo, 5 exercícios vão ser 2 do Enem, uma da Unicamp e 2 da FUVEST. Alguns vão ter gráfico, outros vai ter bastante conta aí pra gente fazer, mas todos vão ser teste, então vai ser uma aula um pouco mais rápida. O primeiro que a gente tem aí é Enem 2011, prova amarela. Então, tem uma tabela, lê a chave, 15 segundos para você pausar, ler, e eu já faço na sequência. Lembrando, sempre começa aqui com a tabela, com a chave, e aí você começa a ler o texto. Já vou resolver na sequência. Beleza. A nossa tabela aqui, porcentagem de SN, que é estanho, porcentagem de PB, que é chumbo, amostras. Com base no texto, a gente vai ter que ler, né? E a análise realizada pelo técnico, que análise que ele fez? As amostras que atendem às normas internacionais. Então, normas internacionais. Agora a gente vai ler o texto. Certas ligas de estanho-chumbo, estanho SN, chumbo PB, com composição específica formam um eutético simples, o que significa que uma liga com essas características se comporta como uma substância pura, com ponto de fusão constante, no caso 183. Então essa liga aqui, quando ela começa a derreter, vai todo mundo derreter junto, com ponto de fusão definido, no caso 183 graus Celsius. Essa é uma temperatura inferior, mesmo ao ponto de fusão dos metais que compõem essa liga, estanho 232, chumbo 320. O que justifica a ampla utilização na soldagem, né, de compostos eletrônicos, em que o excesso de aquecimento sempre deve ser evitado. De acordo com as normas internacionais, os valores mínimo e máximo de densidade para essas ligas são 8,74, então a norma internacional que está na chave aqui. Valores mínimos e máximo de densidade é 8,74 e 8,82. Então a densidade tem que estar nessa faixa aqui, respectivamente. As densidades do estanho e do chumbo são 7,3 grama por mililitro e 11,3, respectivamente. Um lote contendo 5 amostras de solda de estanho e chumbo foi analisado por um técnico, que está na chave, por meio de uma determinação da composição percentual de massa, cujos resultados estão mostrados a seguir. E aí? Então, técnico fez a análise para determinar a densidade das 5 amostras, ele achou a porcentagem de cada um, e nós temos que saber a densidade de cada uma dessas amostras e ver se está dentro aqui do valor da faixa internacional. Então, o principal é as normas internacionais, que está aqui, o valor da densidade do chumbo e do estanho, e ver qual que está aqui dentro dessa norma. Como que a gente faz isso? Importante. Aqui você tem que visualizar que a densidade dessa mistura de estanho com chumbo vai ser uma média aritmética. Certo? Então vamos ter que calcular a densidade dessas 5 amostras. Como? Com uma média ponderada. Assim como você faz a sua média ponderada de notas na escola, aqui é a mesma coisa. Você vai fazer o quê? A densidade da amostra vai ser a quantidade de estanho vezes a densidade do estanho, mais a porcentagem de chumbo vezes a densidade do chumbo dividido por 100. Como as unidades aqui estão em grama por mililitro, a nossa resposta vai estar em grama por mililitro. Então vamos fazer a primeira, que está fácil? Primeira amostra aqui, 60% de estanho vezes 7,3, está aqui, ó, a densidade do estanho, mais 40 vezes 11,33 dividido por 100. Nossa, continha chata, né? Aí 6 vezes 7 vezes 3, aí faz a conta, você vai chegar em 8,9. Aí você vai comparar o 8,9 com a faixa aqui das normas internacionais. Está dentro? Não. Está fora da norma. Então, se você fez a conta para o primeiro, você já elimina o A
e já elimina o B. Então, você ficou entre o C, o D e o E. Se você fizesse a conta do 5, você já ia chegar que a resposta é a C. Mas vamos fazer um por um aqui. Então, densidade do segundo. 62 vezes 7,3, que é a densidade do estanho, mais, aí você tem que fazer essa conta aqui separada, né, entre parênteses, mais, abre parênteses, 38, que é a porcentagem na amostra 2 de chumbo, vezes 11,33, faz essa conta, divide por 100, 8,82 grama por mililitro. Então, tá dentro da amostra. Como tá dentro da amostra, o único que tem aqui o 2 e não tem o 1 é a alternativa C. Então, se você fizesse o 1 e depois você fizesse o 5, você ia ver que o 5 tá fora. Então, você já ia chegar na C. Por quê? Presta atenção nisso. Tem 5 contas que você, teoricamente, teria que fazer aqui. Só que se você fizer o 1 e o 2, você já chega na resposta, que é o C. Se você fizer o 1 e o 5, você também já chega na resposta, que é o C. Então, às vezes, ele te dá várias contas para você fazer, mas você não precisa fazer a conta da densidade das 5 amostras. Apenas com 1 e com 2 dava certo e apenas com 1 e com 5, porque seria você olhando as alternativas por eliminação. Você vê que não é o A e o B, você fica entre o C, o D e o E. E com o 5 você eliminaria o D e o E e sobraria só o C. As respostas, né? Então, 3 tá fora da norma, então também tá aqui, você pode fazer a conta e chegar a 8,70. O 4 tá dentro da norma, por isso que a C aqui, né? E a 5 tá fora da norma. Então, se você fizesse o 1 e o 5 eliminaria, você fez o 1 e o 2 chegou na C. Para desencargo de consciência, você pode fazer a conta de todos, mas lá na hora da prova você não teria esse tempo, beleza? Então, a resposta seria o C, beleza? Vamos para o próximo. Agora, Enem 2015, segunda aplicação, mas serve para a gente treinar, né? Porque é a mesma banca, o mesmo conjunto de questões. Enem 2015, prova branca, segunda aplicação. Novamente, tem um gráfico, tem a chave, valores aqui. Lê, pensa na aditividade de volume, se tem ou não, que eu já respondo na sequência. Pausa para mais tempo se você achar necessário. Beleza, então tem um gráfico de ρ em grama por centímetro cúbico. Então aqui ρ é densidade, a densidade, né, tá aumentando para cá. Fe, eu não sei o que é, mas está indo de 0 a 100. Tem uma equação aqui de Fe com 100, Me, Ma, Me. Suponha que em uma inspeção de rotina realizada em determinado posto de combustível, né, provavelmente, tenha se verificado que 50 centímetros cúbicos, a densidade está em centímetro cúbico, beleza? 50 centímetros de álcool combustível tenha uma massa de 45 gramas. Qual a fração percentual de etanol nessa mistura? Então vamos ler o texto. O álcool é utilizado como um combustível automotivo. Etanol hidratado. Então, o álcool é utilizado como combustível automotivo. O álcool, combustível, etanol hidratado. Isso vai ser importante. Eu estou repetindo, mas vai ser importante. Deve apresentar uma taxa máxima de água em sua composição para não prejudicar o funcionamento do motor. Uma maneira simples e rápida de estimar a quantidade de etanol em misturas com água é medir a densidade da mistura. Então, a partir da densidade da mistura, eu chego na quantidade de etanol, ou, né, o contrário, se eu souber a quantidade de etanol, eu posso chegar na densidade. O gráfico, tá aqui, né, mostra a variação da densidade da mistura, água e etanol, com a fração percentual da massa de etanol, dada pela expressão. Então, a quantidade de etanol, a fração de etanol é 100% vezes massa de etanol dividido por massa de A, que é massa de água, mais massa de E, que é massa de etanol. Não sei se está muito legível aqui, porque a questão era esticada e não coube direito aqui. Certo. Então, aqui a gente tem esse Fe, é fração de etanol. Quando eu tenho 0, tem que saber ler esse gráfico aqui. A gente viu ele na nossa aula, porque ele apareceu nessa questão. Vai ter mais uma questão da FUVEST que vai aparecer essas coisas, é importante a gente saber. Então, fração de etanol em 0 fração de etanol, significa que eu tenho 100% água. Então, essa densidade aqui, ó, 1 praticamente, é a densidade da água.
Agora, se eu tiver 100% de fração de etanol, eu tenho só etanol puro ali, etanol anidro, sem água nenhuma. E essa densidade aqui é a densidade do etanol, 0,78 alguma coisa. Então, 0,78, densidade de 100% etanol, 1 da água. Lemos o gráfico. Qual que era a parte mais importante aqui para a gente visualizar no texto? Então, o principal, a fração percentual da massa de etanol que é perguntado no exercício é dado por essa fórmula e foi verificado que em 50 centímetros cúbicos de etanol combustível eu tenho 45 gramas de água. Primeira coisa importante, aqui você tem que perceber que o volume não é aditivo. Então, se eu visse a densidade do etanol, visse a densidade da água, aqui, quando você mistura etanol com água, tem uma contração e você não pode fazer uma média aritmética. Você tem que utilizar esse gráfico para descobrir a densidade ou você ter o volume da mistura. Essa questão do volume ser aditivo ou não, eu comentei melhor na aula, você pode voltar lá na aula 25 para ver. Então, beleza. Então, não é só fazer uma média da água e do álcool que você vai ter isso. Inclusive, porque isso aqui tá curvo. Vou comentar disso mais para frente. A segunda coisa que você tem que observar aqui é você não se confundir com álcool combustível e etanol. Então, álcool combustível, a massa de álcool combustível é a massa de água mais a massa de etanol. O álcool combustível eu vou chamar de combustível. Então, o álcool combustível é álcool, etanol, mais água. Então, você tem que tomar cuidado para não confundir álcool combustível com etanol, que também é um álcool, né? Só que é o etanol anidro. Então, beleza. O que mais que a gente tem? Fração percentual é esse Fe. Então é só a gente colocar aqui na fórmula. Me dividido por, que é massa de etanol, dividido pela massa de etanol, mais a massa de água vezes 100. Só que a gente não tem esse Me, a gente não tem a massa de etanol. A gente tem 50 centímetros cúbicos de álcool combustível, então a gente tem o V combi e a massa de água. Com o V combi, que é o volume do combustível, e a massa do combustível, eu não tenho nem a massa de água e nem a massa de etanol. Eu só tenho dados do combustível. Eu tenho a massa e o volume do combustível. E aí, o que eu faço? Tenho a massa do combustível, tenho o volume do combustível, acho a densidade do combustível. Para quê? Porque com a densidade do combustível, tem que usar o gráfico. Com a densidade do combustível, eu consigo achar o Fe. Com o Fe, eu não vou nem usar a fórmula, eu já respondo aqui direto. Então, olha só. Densidade do combustível, que é água misturada com álcool, é a massa de combustível. Qual que é a massa de combustível? 45. Qual que é o volume de combustível? 50. 45 dividido por 50 é igual a 90 dividido por 100. Que, não sei fazer essa conta. 90 dividido por 100 é a mesma coisa que é 0,9. Com a densidade do combustível 0,9, olha o que o texto falou. Uma maneira simples e rápida de estimar a quantidade de etanol em misturas é medir a densidade da mistura. Com a densidade da mistura, ele me disse que eu consigo achar essa quantidade de etanol. Então, com a densidade de 0,9, vou ali no gráfico, desço aqui, achei o Fe é 55. 55 o quê? 55%. Então, aqui nessa questão tem um distrator muito grande, que é você olhar para essa fórmula e achar que você tem que substituir os valores ali. Então, muita gente deve ter feito conta com o valor ali. Muita gente não deve ter entendido que o etanol combustível é diferente do etanol anidro. Então, o etanol combustível é esse combi, o etanol anidro é o etanol sem água, e você teria que usar o gráfico. Então, tem vários distratores nessa questão e é muito fácil você se perder. Beleza? Alternativa C aí para nós. Ficou com dúvida nisso de aditividade? Vou comentar mais um pouquinho aqui. Quando você mistura etanol com água, as interações intermoleculares vão aproximar as moléculas e vai ter um desvio dessa linha vermelha aqui. Então, o que acontece? Como está curva a linha de densidade, significa que não é uma média aritmética. Aqui, a densidade, você vai ter que usar esse gráfico
Pode ser uma curva para fora, pode ser uma curva para dentro, pode ter uma contração, pode ter uma expansão, mas se não é essa linha vermelha, não é uma média. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você misturar 50 ml de água com 50 ml de etanol, não vai dar 100 de combustível, de mistura. Vai dar 97, vai dar um volume diferente, e aí a densidade você tem que usar esse volume diferente que você só vai descobrir se alguém te falar ou se tiver um gráfico. Então tá aqui, né? Esse fenômeno de contração é devido às interações intermoleculares que a gente vai ver ainda mais pra frente, de atração entre a água e o álcool. Beleza? Vamos pro próximo? Agora, Unicamp 2014, primeira fase. Você vai ter 15 segundos para pausar. Esse exercício tem algumas contas aí para fazer. Utiliza os dados, lê com atenção. Eu já vou resolver na sequência. Pause para mais tempo. Certo. Dados, densidade do PET, considere que... Vamos ler desde o começo. Então, na readequação de alguns estádios de futebol, por conta de uma atitude ecológica coerente, milhares de assentos serão produzidos a partir de garrafas PET. Para cada assento serão necessários cerca de 100 garrafas PETs. Então, um assento, 100 garrafas PET. De capacidade, 600 mililitros. Então, uma garrafa PET, 600 mililitros. E massa, 18 gramas cada. Então, vários dados aqui nessa parte da questão. Pode-se afirmar que a redução de volume do material reaproveitado para a fabricação de assentos será de aproximadamente 2, 33, 66, 97. Dados: densidade do PET. Considere que o reaproveitamento do PET não ocorre perda de massa e que o volume externo da garrafa é de 600 mililitros. Então, quando você está reciclando o PET, derrete, utiliza para fazer poltrona, não vai ter perda de massa, não vai sumir nada. E que a garrafa tem 600 mililitros. E aí, como que a gente faz isso? Então, o que a gente tem que pensar aqui? Colocar uma garrafa PET aqui. Você tem que ter essa noção que a garrafa PET ela tem esse volumão de 600 mililitros e ar dentro. Já a poltrona, ela vai ser maciça, rígida, ela não tem aquele volume todo com ar. Então, isso é a primeira coisa que você tem que pensar aqui. Vou ler aqui o comentário, né, que eu fiz. O PET na cadeira está compacto, com menor volume, sendo mais denso, né, tendo sua densidade do PET, porque ele deu a densidade do PET. Então, a cadeira está compactada e a densidade dessa cadeira vai ser a densidade do PET. Já a garrafa, como eu coloquei aqui, ela tem ar dentro, é um volume maior para o mesmo PET. Então, quando você calcular o volume das 600 garrafas, é um volumão. Quando compactar, derreter e moldar para formar a poltrona, tem que ser um volume bem menor, sem todo aquele ar das garrafas. Vamos calcular primeiro o volume das 100 garrafas PET? Então, 100 garrafas PET, vou fazer essa conta por análise dimensional, que é mais prático. 100 garrafas, qual que é o volume de cada garrafa? 600 mililitros. Então, eu coloco aqui uma garrafa tem 600 mililitros, corto garrafa, 100 vezes 600, 60 mil mililitros é o volume total das garrafas PET. Agora, como que eu vou descobrir o volume da cadeira? A única coisa que eu sei da cadeira é que ela é feita de PET, PET maciço, não tem ar ali, e que essa cadeira utiliza estas 100 garrafas PETs. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a minha conta com as 100 garrafas PET. 100 garrafas PET, só que não me interessa agora esse volume de 600 mililitros. Muita gente deve ter pegado esses 600 mililitros de PET e utilizado a densidade aqui e chegou tudo errado. Só que esse volume que você chegou aqui no início não é o volume de PET, esse aqui é o volume de garrafa, porque é o PET mais aquele monte de ar. Você não pode usar esse volume de 60, mililitros na conta do assento. Você vai ter que usar a massa da garrafa, porque todo o ar vai embora quando você faz o assento. Então, 100 garrafas, uma garrafa tem 18 gramas, igual está aqui no texto.
Se eu fizesse essa conta, eu ia chegar na massa em gramas de PET, mas isso não me interessa. Eu vou usar a densidade aqui agora para eu sair da massa em gramas e ir para volume. Então, eu uso mais um fator aqui na minha análise dimensional. Para cada 1,3 grama de PET, eu tenho 1 centímetro cúbico de PET. Olha só, aqui eu coloquei mililitro, mas não é mililitro de PET. É mililitro... É o volume da garrafa. Aqui eu coloquei centímetro cúbico de PET porque é o PET compacto, sem ar. Então eu faço 100 vezes 18 dividido por 1,3. 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, corto essa unidade. Então 100 vezes 18 dividido por 1,3, 1.385 mililitros de PET. Vou colocar aqui embaixo o que é cada fator que eu utilizei. Então, quantidade, a massa de PET por garrafa, a densidade, uma conversão de volume e o volume final. Eu precisaria colocar tudo isso daqui na hora que eu fosse resolver? Não. Isso daqui eu estou colocando para você poder visualizar o que eu estou fazendo. É uma análise. Você pode não estar se acostumando ou se perder na minha análise. Eu estou colocando ali para ficar mais claro. Então, vamos fazer a conta aí da redução de volume? Eu tenho o volume final de 1.385, o volume final de 60.000, faço essa divisão aqui, vou lá, anoto, 0,023, 2,3, alternativa A, e errei. Esse valor de 2,3 é a quanto que foi reduzido o volume. Se eu tinha 60.000 e reduzi a 1.385, eu não reduzi só 2,3%. Eu reduzi a 2,3% do volume inicial. Se eu reduzir a 2,3% do volume inicial, a redução de volume foi a diferença, 97,7%. Então, vários distratores aqui pra gente. Esse distrator final, né, de você chegar em 2,3 e chegar na resposta errada, e você ter o distrator também de confundir o volume da garrafa com o volume de PET e usar esse volume de PET, usar esse volume da garrafa na densidade e não visualizar que você tem ali o ar dentro da garrafa ocupando o volume também. Então a questão foi considerada difícil porque teve uma taxa de acerto de 33%. Eu acho que a maior dificuldade aqui do pessoal foi isso mesmo, confundir o PET com a garrafa, não se dá conta do ar, tudo bem? Então você tem que tomar cuidado com isso nas suas contas aí, beleza? Vamos para o próximo? FUVEST 2012. Certo. Tem um gráfico, a gente já conhece esse gráfico de densidade por porcentagem de etanol. Tem a chave, 15 segundos, pausa, tenta fazer, pega um papel, tenta resolver, utiliza o tempo aí que você precisar, 5, 10 minutos, eu já resolvo na sequência. E aí, tentou fazer? Não. Tentou? Não tentou? Certo. Então, um gráfico de densidade em grama por mililitro. Uma curva, porcentagem de etanol em volume empregado para preparar a mistura. Certo. Água e etanol misturam-se completamente em quaisquer proporções. Observa-se que o volume da mistura é menor que a soma dos volumes de etanol e água empregados para prepará-la. Então, 50 ml de um misturado com 50 ml de outro, a mistura não vai dar 100, vai dar um volume menor. O gráfico a seguir mostra como a densidade varia em função da porcentagem de etanol em volume, empregado para preparar a mistura. Densidades medidas a 20 graus Celsius. Isso é importante. Às vezes eles dão o gráfico de densidade, mas essa densidade varia por dilatação. Se 50 ml de etanol forem misturados a 50 ml de água a 20 graus Celsius, o volume da mistura resultante a essa mesma temperatura será aproximadamente... Então como que a gente faz? É tendo essa noção que não é... A densidade da mistura não é uma média ponderada, ela vai seguir esse comportamento aqui, essa curva. E aí o que a gente faz? A gente tem aqui nessa ponta a densidade do etanol, que seria 100% etanol, me daria a densidade de 0,78, 0,79. Nessa outra ponta aqui, eu teria a densidade da água,
que é 1 grama por mililitro. Por quê? Porque é quando eu tenho 0% de etanol. Então, 0% de etanol na mistura, eu tenho 100% de água. 100% de etanol na mistura, 0% de água. Então, nas pontas, eu tenho as densidades dos constituintes. E aqui eu tenho a densidade de conforme as frações. Se eu tiver 50 mililitros de água, eu vou ter 50 mililitros de etanol, é a porcentagem de 50. Então, eu não posso usar esses valores aqui para chegar na densidade da mistura. Eu só estou comentando que aqui é a densidade de um, aqui é a densidade do outro, e para você achar a densidade desses 50-50, não adianta você fazer uma média ponderada. Você tem que vir pelo gráfico e ler que vai ser aqui 0,92, 0,93 pelo gráfico. Beleza. Tenho a densidade da mistura. Tenho a massa da mistura? Não. Na verdade, eu tenho a massa da mistura. Porque se eu tenho 50 mililitros de etanol, sei a densidade do etanol, tenho 50 mililitros de água, sei a densidade da água, eu posso calcular a massa de etanol, calcular a massa de água, a massa se conserva, o volume não. Com a massa da mistura, que eu chego pelos constituintes, eu jogo na densidade da mistura e acho. Então vamos lá, vamos por partes aí. A massa da mistura é a massa de água mais a massa de etanol. A massa se conserva, o volume não. Tem situações que se conserva, mas não é regra. Massa de água. Vamos começar com a massa de etanol. Massa de etanol. Eu tenho 50 mililitros de etanol. A densidade do etanol é aqui 0,79, 0,8. Você poderia até usar 0,8 aqui, que se você aproximasse ia dar certo. Então você faz a conta, 39,5 gramas de etanol. Então, beleza, achei a massa do etanol. E a massa de água? 50 mililitros de água vezes 1, que é a densidade da água, que seria quando eu tenho só água aqui no meu gráfico. E eu também sei de cabeça, seria 50 gramas. Então, a massa da mistura é 50 mais 39,5. A massa da mistura foi encontrada, 89,5. Massa da mistura, densidade da mistura, jogo na fórmula ou faço uma análise e acho o volume da mistura. Agora, olha que perfeito. 89,5 grama de mistura vezes a densidade da mistura que eu achei aqui, ó, 0,93 grama de mistura por 1 mililitro. 89,5 dividido por 0,93, corto aqui a grama de mistura, chego em 96 mililitros de mistura. Isso daqui é aplicar na fórmula densidade é massa sobre volume, ou fazendo por análise já utilizando a densidade, a massa e cortando unidade. Então, a massa da mistura vezes a densidade da mistura me dá o volume da mistura. M vezes D igual a V. É da equação que a gente conhece. Cheguei em 96, marco a alternativa E. 41% acertaram, então é uma questão de dificuldade média. Tem vários distratores aí pra gente, né? Você teria que usar o gráfico para achar a densidade da água e do etanol. Com essas densidades, achar a massa da mistura, achar a densidade da mistura também pelo gráfico. Então, achar 3 coisas pelo gráfico. Aí sim, chegar no volume da mistura. Beleza? Vamos pro próximo? FUVEST 2015, nossa última questão aí da nossa lista de exercícios. Novamente, né? 15 segundos para você pausar, ler com calma, utiliza aqui o dado que a gente já conhece, lê a tabela, pausa para mais tempo, eu já vou resolver na sequência. É uma questão para você fazer bem rapidinho. Certo, então o mais importante aqui para a gente é ver esta parte aqui da questão. Vou ler para a gente identificar por que essa parte é mais importante. 5 cremes dentais de diferentes marcas têm os mesmos componentes em suas formulações, diferindo, variando, mudando apenas na porcentagem de água contida em cada um. A tabela a seguir apresenta a massa e os respectivos volumes medidos nessa temperatura. Então, marca do creme dental, ABCDE, massa do creme dental, volume do creme dental. Supondo que a densidade desses cremes dentais varie
apenas em função da porcentagem de água em massa contida em cada um. Então, eles são alguns ingredientes e água. A densidade deles só muda de acordo com a quantidade de água. Pode-se dizer que a marca que tem maior porcentagem de água na sua composição é ABCDE. Dado densidade da água é 1 grama por mililitro. E aí? Esse exercício está na nossa lista de densidades de misturas. Mas ele faz uma coisa diferente que eu acho muito legal, que é você adivinhar a partir de uma suposição, né, que a gente está supondo aqui, né? Supondo. Adivinhar qual dos cremes dentais, não sei se é assim que fala, cremes dentais. Então, adivinhar qual dos cremes dentais tem mais água pela densidade. Qual vai ter mais água? Pensa comigo. Ele não falou nada, densidade de mistura. Não falou nada, então eu vou ignorar contrações, expansões de volumes e vou pensar que a densidade é uma média aritmética. Mas o importante, aqui a gente tem que ver que o creme dental que tiver densidade mais próxima da densidade da água, provavelmente ele tem mais quantidade de água na sua composição, porque vai ser uma média aritmética. Densidade de todos os outros, densidade da fração da quantidade de água, quanto mais próximo de 1 grama por mililitro, mais água tem nesse creme dental. Então, o que a gente pode fazer aqui? Fazer análises ou simplesmente colocar na fórmula, né? Densidade é massa sobre volume, e entender que quanto mais água, mais próxima da densidade da água o creme dental tem que estar. Então, vamos calcular massa sobre volume. Pego a massa, divido pelo volume, acho a densidade em grama por mililitro. 30 dividido por 20, 1,5. 60 dividido por 42, 1,42. 90 por 75, 1,20. 120 por 80, 1,5. 180 por 120 mililitros, 1,5. São contas fáceis de fazer. Cheguei na densidade dos 5 cremes dentais. E aí, qual que tem a densidade mais próxima da densidade da água? O C. Por quê? Porque ele tem a densidade menor, mais próxima de 1. Então, alternativa C. O creme dental C é o que tem maior quantidade de água na sua composição, utilizando essa suposição. A taxa de acerto foi 46,7, uma questão de dificuldade média. Não tem um distrator muito grande, você teria que ter essa sacada que a densidade do creme dental com muita água vai ter a densidade próxima da água. Então, uma sacada tranquila de ter, não tem uma dificuldade muito grande no exercício. Beleza? Fica aí para a próxima aula que a gente vai ter uma aula sobre questões de densímetros, termodensímetros compensados, uma coisa que aparece bastante no Enem e é bem interessante para a gente ver aí. Beleza? Valeu? Fica para a próxima aula, hein? Falou!